Amém, amadas preciosas. Que bom ver todas vocês, que bom estar nessa igreja. O mês passa depressa, né? Rapidinho, chega o final do mês, rapidinho. E para mim é bom, porque eu tenho a alegria de voltar novamente aqui. E eu tenho a obrigação de preparar um estudo que me enche primeiro a mim. Dou graças a Deus pela essa possibilidade de estar sempre quedada aos pés do Senhor para ouvir as orientações dele. Obrigado pela Rutinha, sua amiga, Rosinha, Dilma, que a Rutinha veio porque minha amiga, eu tinha que entregar uma encomenda para ela, mas ela já veio outras vezes, eu fico muito contente com isso. E por todas as amadas que eu amo muito, e nós podemos juntas, Maria, minha vizinha, podemos juntas nos dispor para ouvir os recados que Deus tem para a nossa vida. E hoje à tarde eu quero falar de uma coisa muito boa, a força da esperança. Vamos orar a Deus? Eu vou falar e nós vamos repetir. Senhor Deus, obrigada por esta data linda da reforma que nos trouxe de volta para a verdadeira palavra. E nesta tarde, nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração da esperança, da fé, da graça que o Senhor tem para nós, para sermos bênção nas tuas mãos e para com os próximos também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amadas, nosso texto está em Tessalonicenses. Quem trouxe Bíblia pode abrir, mas eu acho que é sempre colocado, né, na tela, é isso? 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler o versículo 2, que engorda um pouco aqui a mensagem. Amém? Já acharam? Diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossa oração e sem cessar, recordamo-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Essa é uma base que Deus me deu quando eu fiquei pensando. Eu estou lendo um livro sobre esperança, estou bem esperançosa, né? E gosto de viver com esperança, não sei viver sem esperança, preciso da esperança para viver, porque o Senhor é a minha esperança. E lendo esse livro, um dos capítulos fala a força da esperança, mas eu nem vou falar daquilo que tem no livro, porque Deus me deu umas novas direções, né? E eu não sei se vocês tiveram também o privilégio de ouvir o pregador da semana passada, aqui, que falou... como é que é o tema dele? Respira, inspira e não pira. Quem daqui ouviu essa mensagem? Gente do céu, que bênção! Pega lá no YouTube e come com farinha, porque foi uma bênção de mensagem. E a palavra dele me trouxe mais inspiração para aquilo que eu já ia dizer. E nós não vamos pirar, mas nós vamos ter esperança. Então, amadas, agora, eu queria perguntar para vocês, em que circunstâncias nós precisamos da esperança? Sejam sinceras e específicas. Na hora que o negócio está feio, não é verdade? Porque quando tudo está bom, nós estamos na esperança, está tudo. Que a esperança é uma arma para quando a coisa está feia. Quando está tudo bem, aí você já está armado, não tem problema. Eu tenho uma netinha muito graciosa, e quando ela era menorzinha, agora está com 8 anos, mas menorzinha, e ela é como eu, desfruta as coisas, as pessoas, ela é abundante, ela é toda efervescente. E um dia eu levei ela no shopping e achei ela assim meio quietinha. Falei, Mariana, está tudo bem? Você está tão quietinha? Não, vovó, eu estou muito alegrada. Então, quando nós estamos alegrada, não é tão urgente a esperança, porque você já está alegrada, já está feliz, já está
em paz, está tudo em ordem. Mas quando as coisas ficam difíceis, é que nós precisamos dessa poderosa arma da esperança. E graças a Deus que nós temos a esperança. Então aqui, quando o apóstolo Paulo fala nessa epístola aos Tessalonicenses, ele fala, e tem vários textos que ele diz, que quando a palavra veio para eles, veio com muita luta. Por isso que ele queria lembrar nessa epístola, para eles evocarem a esperança. Então vamos ler aqui, no capítulo 1 mesmo, versículo 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, mas com alegria no Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. É na luta, o negócio aqui está feio para o lado do apóstolo Paulo, né? No mesmo capítulo, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vamos ver se tem mais sofrimento aqui. Capítulo 3, versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Versículo 7 do mesmo capítulo. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então, amadinhas, aqui nós estamos hoje para lembrar que a luta é normal da vida. Nós não vivemos num triunfalismo, né? A gente até triunfa muitas vezes, né? Mas não vivemos num triunfalismo. Nós temos lutas e tal. Só que uma grande arma para ultrapassar a luta, vencer a luta e continuar firme é justamente a esperança. Então, aqui, nós vemos a situação do apóstolo Paulo. E só para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele chegava nas cidades e ele pregava a Jesus Cristo nas sinagogas. Dá para entender o que é isso? Até hoje, os judeus não aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido. Eles ainda esperam o Messias prometido. Agora, você pode imaginar o que causava o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, entrar numa sinagoga e anunciar a Cristo, falando quem é Jesus, o Senhor que é Jesus, essas verdades que foram depois restauradas, mas que no tempo de Jesus e dos apóstolos era vibrante, né? Era latente. Então, quando ele anunciava isso, dava uma revolução ali na sinagoga. E como sempre, tem os que se levantam contra e já bate, já prende, já quer matar e tal. Então, o apóstolo Paulo, quando pregou o evangelho, não foi numa tarde gostosa no auditório como esse, confortável, cadeiras estofadas, pianista de primeira, né? A palavra já está escrita, tudo está pronto, estão gravando, né? É uma maravilha. Então, isso é privilégio. Mas não foi assim no tempo que Paulo pregou e nem de muitos outros apóstolos. E até hoje, em alguns lugares, também não é com essa facilidade. Você fala que crê em Jesus, você morre, né? Mas aqui, nós estamos querendo lembrar e evocar a esperança que nós temos no Senhor Jesus. E eu queria que vocês pensassem hoje à tarde que existem momentos na vida, muitas vezes, onde nós temos que ter esperança contra a esperança. Vamos ver lá em Romanos, o que acontece com Abraão, Romanos 4:18. Então,
quando tudo dá certo, a gente tem esperança, mas quando tudo não dá certo, é uma esperança contra esperança. 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. O que ele fez? Creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Amadinhos, tem hora na vida que é coisa você tem que esperar contra a esperança. Porque o que acontecia com Abraão e sua esposa? O que acontecia? Eles, quando foram retirados de Ur dos Caldeus para uma cidade que Deus indicaria, foi um casal que Deus separou da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, do esoterismo, e levou fora para aprender do Deus vivo que nós temos hoje, Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele sai, Deus logo prometeu para ele, você será pai de multidões. Mas qual era a realidade? O pai de multidões era a promessa. A esperança era ter filhos. E qual era a realidade? Absoluta esterilidade. Sara não tinha filhos. Passa 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 e nada do bebê chegar. Aí é crer contra a esperança. Mas o bebê veio? O bebê veio. O bebê veio numa circunstância que jamais alguém poderia crer. Isso é crer contra a esperança. Não tem o óbvio. Você não vai assim crer, porque você já passou por várias experiências nessa área e sabe que vai dar certo. Nesse caso, você não sabe, porque você não passou por nenhuma experiência. Às vezes acontece isso conosco. Então, o que acontece? Vocês sabiam que toda a humanidade cristã é descendente de Abraão? Confirmado em Cristo Jesus. Então, olha a multidão que Abraão tem de filhos, né? Todos nós somos filhos de Abraão. Viemos da promessa, né? Viemos da fé. Então, no caso, Abraão teve que crer contra totalmente a esperança. Mas não foi em vão a fé que ele teve, porque veio a ter a alegria de ver as coisas acontecendo. E no caso de Esther, lembra da história de Esther, da rainha Esther? Então, tem hora na vida que você tem que crer contra a esperança. Esperança contra esperança. Então, o que aconteceu com Esther? Ela se tornou rainha, num momento maravilhoso, era pobre, órfã, abandonada, lascada na vida, se torna uma mulher maravilhosa, enfeitada, rica, enfim, vivendo assim um paraíso, né? Mas eis que senão quando acontece? Aí o povo judeu foi perseguido. E todos os judeus morreriam. E Esther era judia, ia morrer também. Aí o primo que criou Esther, Mardoqueu, falou para ela, olha, você tem que falar com o rei, vai interceder por nós, porque senão nós estamos tudo perdidos. Ela falou assim, mas é impossível. Havia uma lei, havia um hábito, e era lei oficial, que ninguém comparecia diante do rei sem ser solicitado, muito menos a sua esposa. E o rei tinha um cetro, né? Aquele cetro que o rei tem, aquela tipo de uma bengala de ouro. Se ele lançasse o cetro para a pessoa, ele atenderia, senão a pessoa morreria. O que ela fez? Jejuou, mandou as suas auxiliares jejuarem, mandou a nação judaica jejuar, e tomou uma atitude, que o bom é a atitude que a gente tem para não perder a fé. Tem que ter atitude. Fé não é sentimento. Aliás, esperança não é sentimento, é uma atitude. Você tem a atitude de ser esperançosa. Então, Esther falou assim, eu vou comparecer diante do rei para interceder pelo meu povo. E se morrer, morri. E aí? Todo mundo vai morrer mesmo? Eu estou lascada mesmo. Se morrer, morri. Mas isso é uma atitude de coragem, de esperança. Porque ela não queria ir lá para morrer, ela queria ir lá para salvar uma nação. E ela foi. E o rei atendeu. Então, isso é crer contra a esperança. Porque o normal seria não dar certo, morrer, e morria ela e todo o povo de Deus. Mas a coragem, a determinação, a fé e uma esperança prática, pragmática, veio o sucesso na vida dela. E Davi? Davi, o negócio estava mais feio ainda.
O menino era desse, mais baixo que eu, né? Eu tenho 1,65 m, ele devia ter 1,5 m. Então, era um farelo, né? Para homem, é um farelo. Adolescente, sem nenhum treino bélico, não era soldado, não sabia nem vestir a farda, né? Não tinha nenhuma grande experiência na área de guerra. E, de repente, ele está diante de um gigante de 3 metros, cheio de arma da cabeça aos pés, né, até os dentes armados, e todo o exército do povo dele, nas trincheiras, assim, nos cantinhos, nos buracos escondidos, porque ninguém tinha coragem. Então, não havia esperança. Não há esperança. E o cidadão lá, o gigante, diz assim, será que tem em Israel um homem que lute comigo? Tem? Não tem. Todo dia ele falava isso o dia inteiro. Por 40 dias ele zombou do povo de Deus, zombou de Israel, zombou do rei. O rei, então, estava lá num buraco bem fundo. Tinha um medo danado. Mas havia, na vida de Davi, uma esperança. Ele tinha assim, uma árvore com um tronco grosso dentro dele, chamada esperança. E ele ainda foi até assim, tupetudo. Ele falou assim, espera aí, eu até vou lá lutar, mas o que eu vou ganhar com isso? Terceiro, que era uma bênção. O que eu vou ganhar com isso? Vocês lembram dessa parte? Eu fico pensando que só eu fico seca quando eu falo, mas o pastor passado também bebeu bastante vezes a água. Eu fiquei bem contentinha com isso. Então, amadinhos, o Davi aproveitou a situação, porque quem tem esperança sabe aproveitar a situação. E falou assim, bom, então eu vou lá guerrear com ele. O que eu ganho com isso? Você casa com a filha do rei, você vai ficar rico, não paga mais impostos, você vai ficar bonito na fita, porque ninguém acreditava que ele ia fazer essa loucura. Mas ele creu contra a esperança. Teve esperança contra a esperança. E vocês conhecem a história, que com uma pedrada, ele jogou o gigante no chão, e com a espada do gigante, ele decepou a cabeça desse gigante. Então, aí nós vemos que a esperança é realmente uma arma poderosa, é um tutano de força que nos leva para frente, que nos guia para frente. E aí nós temos também Daniel. Esse, então, coitado, que situação. Não fez nada de errado, como Davi também não, como Esther também não. Aí chega a luta, que é a hora que você precisa de esperança. E disseram para Daniel, você vai ser jogado na cova de leões famintos. Não é só cova de leões, leões famintos. Qual a chance que uma pessoa tem com essa? Chance nenhuma de sobreviver. Então, é ter uma esperança contra a esperança. Quer dizer, uma esperança que não tem como dar certo. Mas ele exerceu a esperança. Foi jogado lá no buraco com os leões. Ele até dormiu na barriga do leão. O leão não fez nada com ele. Mas nós sabemos que os leões eram famintos, vocês lembram desses trechos da Bíblia? Como é que a gente sabe que o leão estava com fome? Quando tiraram Daniel lá de dentro, jogaram aqueles que acusaram ele. E o leão despedaçava as pessoas antes de chegar no fundo do poço. Agarrava e já arrancava os tecos, né? Então, o que acontece? Com Deus, com o Senhor nosso Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter esperança. Ainda que seja uma esperança contra a esperança. Daniel saiu de lá. E o próprio rei que o lançou lá, não querendo fazer isso, mas por causa das leis e dos cupinchas, né, que queriam que assim fosse, aí o rei falou assim, Daniel, será que o Deus a quem você serve continuamente teria te livrado? Ele não tem muita fé no que está falando, fala baixinho, mas quem sabe, o rei não dormiu, não comeu nem pudim de leite condensado, não quis conversa, estava triste, né? Porque o rei gostava de Daniel. Ele falou, será que esse Deus que você serve de vez em quando, no dia da reforma, não, continuamente terá te livrado? E verdadeiramente o Deus que Daniel servia continuamente o livrou. Então aí, amadas, tem gente que fala assim, mas coitada, ela sofre porque ela teve um passado, sabe? O pai, a mãe, a avó. Ué, quem não teve um passado assim, perturbado? Quem não teve? Né? Quem de nós não teve?
Então, a pessoa fica justificando a derrota de um cristão dentro da igreja, com a Bíblia na mão, porque teve um passado. Ah, mas sabe o que é, irmã? Olha, a luta que ela carrega é pesada. É? Cada um sabe da sua luta. É só calçar o sapato da pessoa e sempre precisa saber quanto que dói, né? Onde que o calo aperta. Então, na verdade, amadas, o Evangelho, a palavra de Deus, esse Evangelho da reforma, só a Bíblia, só Jesus Cristo, só a graça, só a fé, só a glória de Deus, isso funciona. Pode ter esperança, porque funciona desse jeito. Nós não estamos pedindo para aquilo que está morto, estamos pedindo para um Deus vivo. E funciona, você pode ter esperança, ainda que seja contra a esperança. Então, esses aqui tiveram esperança, e eles venceram. E a esperança também, ela é muito boa para ser passiva. O passivo tem graça, mas o empolgado tem graça, não tem? Já pensou se chegar num parque de diversão, está todo mundo carrancudo, os aparelhos todos fechados? Qual graça que tem num parque de diversão desse? Mas está todo mundo vibrando, e tem música no ar, e tem palhaço, tem alegria, tem pirulito, tem chocolate, tem bala. Isso é vibrante. Então, a esperança, ela é empolgante demais para ser passiva. Ela não é passiva. Então, se ela não é passiva, ela é o quê? Ativa. Quem que vai ser o ativo da esperança? Você? Eu? Nós somos ativos da esperança. Nós temos que ativar a nossa esperança. Deixa eu ver aqui. Então, a esperança, na verdade, também, ela é uma entrega. Você tem que decidir. Você tem que fazer uma negociação, um bem bolado com Deus, e decidir o que você quer, o que você precisa, e batalhar em cima dessa esperança. Então, ouvindo a palavra daquele pastor da semana passada, eu gostei de tudo que ele falou, eu já ouvi 2 vezes, e eu recomendo vocês ouvirem também e a passar para as pessoas. Ele disse o seguinte, que nós temos que ter mesmo uma vida atuante, praticante, não teórica, mas que pratica. E uma coisa que ele falou que me impressionou muito foi o seguinte, que ele conheceu um pastor maravilhoso, que sofreu muito na vida, e entre os sofrimentos ele perdeu um filho. Vocês lembram o que esse pastor fez por estar tão sofrido? Lembram? Então fala. Ele leu um capítulo de Paulo aos Romanos quase isso. Ele leu Filipenses, ele leu a epístola de Filipenses 365 dias, o ano inteiro. Por quê? Porque Filipenses fala da alegria, mas da alegria que você cavoca pela fé e pela esperança. Não é alegria que é óbvia, é alegria que não se vê. E também nesse livro de Filipenses também fala assim uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, que nós devemos falar e pensar. Eu fico muito triste quando eu converso com pessoas evangélicas que quando abre a boca só sai amargura. E só drama, só problema, só angústia, ou então só fala mal de igreja, de doutrina. Sabe? Não perde tempo com isso não, amadinho, deixa o diabo fazer isso. Esse não é o nosso departamento é exaltar. Fala coisa boa, fala pela fé. Já pensou se Jesus chegasse aqui na terra e dissesse assim, sabe, eu vim pegar vocês com meus discípulos, nós vamos sofrer demais. Eu vou morrer numa cruz, vocês vão ser lanhados também. Ele fez isso? Ele via pela esperança a vida eterna. Não fica vendo aquilo que faz parte do processo, mas veja o fim do processo. Veja lá, esperança é ver lá na frente. Você vai dormir, como é que o céu está? Como é que o céu está de noite quando a gente vai dormir? Escuro. Tem esperança ali? Não. Mas lá para 5 da manhã ele começa a abrir a cortina e fica rosa, amarelinho, amarelão, laranja, e o dia raia um dia espetacular, e falando, levanta gente, vamos de novo começar coisas novas. Então, isso é esperança. A Bíblia diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, já que você é incrédulo, pelo menos olha para a natureza. Quando eu vim para cá agora, eu e a Dilma viemos curtindo, a Dilma e a Rosa,
Quantas árvores floridas. Não é uma beleza? Vamos olhar o que é melhor. Eu não quero saber se o motoqueiro foi atropelado, se o trânsito é horroroso. Eu me recuso a viver desse jeito, senão eu não vivo. Eu tenho aqui dentro uma coisa que chama esperança. O poder de Jesus, então é com ele que eu quero viver. Então aí, esse mesmo livro de Filipenses, que esse amado pastor tinha que ler todos os dias para adquirir tutano da esperança, ele diz assim, lá em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Tudo que é respeitável, nisto pensai. Tudo que é justo, nisto pensai. Tudo que é puro, nisto pensai. Tudo que é amável, nisto pensai. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isto que ocupe o seu pensamento. Nós, novela, ele falou isso também, só não falou o nome novela, mas ele foi muito sábio. Aquele programa que todo dia as pessoas sentam para ver aquele lixo, né? Eu estou liberta dele há muitos anos, né? Não tenho tempo para essas coisas, tem coisa melhor para fazer na minha vida. Não vou, a minha vida não é uma lata de lixo que o diabo pisa, abre a tampa e joga o que ele quer. Não é. Sou serva do Deus Altíssimo, lavada no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, e vivo pela graça. Não admito lixo. Então, amadinhas, nós temos que ter, para você produzir esperança, as coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, tudo que é bom, ajunta nos seus pensamentos, porque a nossa mente, todo mundo fala isso, é um campo de batalha, é aqui que se trava as guerras, né? Ah, eu não posso, eu não sei, não vai dar certo, céus, mar, eu falei que não daria certo, não tem esse personagem? Dor, eu falei, eu avisei que não ia dar certo. Então, às vezes, nós ficamos assim, vivemos assim, mas podemos viver. Então, por que esse pai, esse pastor, precisou ler Filipenses todos os dias durante um ano? Porque lá ele arranjava o tutano para dar força para ele. E lá em Filipenses tem um outro versículo interessantíssimo, que é muito bom para quem está triste. Como é que é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem fala isso é um cara que acabou de apanhar, que sofreu, está numa masmorra, passando fome, um homem intelectual, inteligente, usado por Deus, que curava as pessoas. O cara era bambambam, mas está lá no fundo de uma masmorra fedorenta. E ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, a esperança não é algo que você vê e nem que você sente, é algo que você deseja. É algo que você consolida pela fé dentro da sua vida, né? Então, aí, falar as coisas boas. E esse pastor, seguramente, lendo a Bíblia com paixão, com reverência, procurando encontrar a verdade, procurando obedecer essa verdade, ele encontrou força para sobreviver. E na minha igreja, esse ano, um pastor perdeu 2 filhos em um ano. Ele tem 3, o mais velho está vivo, deve ser adolescente. Eu não o conheço pessoalmente, do grupo da igreja. Então, ele perdeu 2 filhos. E um outro pastor da nossa igreja também, lá na Flórida, né, com 3 filhinhos, ele começando o ministério na Flórida, de uma das igrejas nossas lá, a criança, dentro do templo, brincando, cai lá de cima um treco do teto, um pedaço lá do teto, matou o menino na hora. Aí você fala assim, ai, quanta tragédia. Só que ele continuou pregando, vivendo, cuidando dos outros 2 filhos, porque a nossa esperança não morre por causa de problemas. A nossa esperança é o tutano que nos dá força para prosseguir vitoriosos. É isso que nós temos que querer, isso que essa esperança traz para a nossa vida, né? O pai lá que perdeu o filho. E aquela música que eu queria que a gente cantasse, diz assim, a esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morreu, há esperança para você,
É lindo, né? Que quem canta na Paula Valadão, que tem uma voz extraordinária, vocês pegam lá no YouTube, que tem lá, que é um espetáculo. Então, há esperança. A árvore morreu, os galhos secaram, a raiz está seca. Não é nem água que chega ali, é o cheiro das águas. E a árvore brota. Então, amada, não é o problema que vai te tirar da esperança. Não é a circunstância que vai te tirar da esperança, mas é o contrário. É a esperança que vai te jogar para você vencer e andar na vida com sucesso. E quanto mais nós tivermos a força da esperança, quanto mais tivermos isso, mais o caminho se faz tranquilo. Porque quando o diabo vê que ele não consegue te abater, que você não se joga, ele vai perdendo, ele vai tendo que ser mais criativo, porque você não vai se deixar levar por qualquer coisa. E eu fui provada, vou dizer uma coisa para vocês, eu fui provada quando eu comecei a preparar essa palavra. Sexta-feira, agora, passada, eu tive um dia terrível. Eu tive emoções na minha alma que eu nunca tive na vida. Eu me senti amarrada, perturbada, agoniada, acusada, um treco ruim dentro de mim, uma loucura, assim, um desatino, uma depressão misturada com síndrome do pânico. O dia inteiro eu orando, eu buscando a Deus, eu falei para o meu marido, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. E nada, nada. Eu não conseguia mais ler a Bíblia, eu não conseguia mais orar, e o treco apertando. Falei, que diabo, você não vai pôr na minha vida depressão. Eu nunca fui e nunca serei deprimida. Você não vai pôr na minha vida síndrome do pânico. Eu não tenho medo, porque eu tenho Deus que me cuida. Mas a sensação não saía. Aí, o que eu aprendi com isso? Eu fiquei um pouco mais sensível às pessoas que eu lido que têm essas coisas. Eu fiquei mais sensível. Só que há esperança. No final do dia, eu queria dormir. A minha netinha, quando era pequenininha, levava a bronca das empregadas. Ela falou assim, eu quero mimir, quer mimir. A gente quer mimir para fugir do problema, né? Então, eu queria mimir, mas eu não queria ir para a cama. Então, eu estava assim, uma coisa meio maluca, assim. Quando chegou a noite, meu marido foi dormir, eu não estava curada ainda. Estava melhorando, mas não estava bem. Falei, eu não vou dormir nesse estado. E nem vou deixar de dormir. Aí o meu celular estava já descarregando, eu tive que botar na tomada, eu deitei assim perto do celular, porque eu não podia ficar num lugar mais confortável, e eu coloquei uma palavra. Então eu descobri o seguinte, você não pode ler? Não aguenta ler? Então você canta. Não aguenta cantar? Você ora. Não aguenta orar? Ouça, porque é fácil. Alguma coisa vai tirar o capeta de dentro de você, vai tirar aquela amargura, aquela morte que entrou, e vai trazer a vida do Senhor. Ouvindo aquela palavra pequena, é uma palavra assim de meditação diária, foi tirado da minha vida aquele transtorno, eu dormi em paz, e amanheci sábado feliz. Aí a Rosinha me liga, olha, eu estou com o almoço pronto, vem almoçar aqui em casa. Fui almoçar na Rosinha, de tarde fomos para o shopping tomar sorvete, domingo fui para a igreja, saí da igreja, foi aniversário do meu netinho de 18 anos, e acabou a farofa. O que o inimigo queria? Zombar dessa palavra na minha vida, roubar a festa do meu neto de 18 anos, roubar minha comidinha gostosa na Rosa, e dizer para mim assim, ó, você é igual a todo mundo, você vai ficar igual as outras que você está vendo aí. Não sou e você não é, em nome de Jesus. Nós temos a esperança que o Senhor é quem nos ajuda, quem nos fortalece e que transforma a nossa vida. Amém, amadas? Essa é a palavra de hoje à tarde. Eu vou só ler 2 versículos sobre esperança. Eu tenho um monte aqui, mas vou ler 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A hora que aquilo saiu de mim, que eu ouvi a palavra, aí eu orei, eu fui dormir em paz. Então, persevera na oração também. Deixa eu ver outra aqui que não é muito grande. Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Esse aqui está em Salmo 119, 114, o outro que eu li é Romanos 12, 2. E tem muitos outros que eu anotei, mas eu não quero falar todos agora. Então, amadas, que nós tenhamos não só uma tarde de esperança, mas uma vida de esperança. E quem ensinou a ter esperança através do Espírito Santo de Deus foi o homem que mais sofreu no cristianismo, que é o apóstolo Paulo.
Então, ele conseguia ter esperança na tribulação. E nós vamos conseguir ter esperança sem tribulação, porque o Senhor é conosco. A igreja já se levantou, a reforma já foi feita, e o Senhor é conosco. Amém, amadas? Vamos orar mais uma vez, buscando a graça do Senhor? Algum problema mais sério? Não. Não se atropele um por vez, por favor. Não se atropele. Vem devagar, um por um. Não vem todas, não. A esperança para o ferido. Amém? Amada, alguma coisa que você possa falar para nós orarmos especificamente? Os filhos voltarão, em nome de Jesus. E a Miriam, eu já sei até de um caso que ela tem. O filho dela, Alexandre, eu estou orando já faz tempo por ele, fez uma cirurgia na cabeça e deu um transtorno agora mais recente e está no hospital, mas vai ficar bom. Vai ficar bom, né? Hoje ele fez a toma. Yes, vai ficar bom. Sim, amadinha. Vem cá, representar. Representa a sua sobrinha. Então, nós estamos orando pelo Alexandre. Hoje eu não quis falar há muito tempo. Nós estamos orando pelo Alexandre, pelos seus... São filhos? 2. Menino e uma moça. Vamos orar por eles. A Michele, nós já temos orado há muito tempo, mas ela vai bem, né? Ela ficou bem, mas vai ficar melhor. A esperança, amada, a esperança. Vamos orar, então? Como é seu nome, amadinha? Deus querido, nós queremos, em nome de Jesus, orar pela Deise, pelos seus filhos. O Senhor um dia falou comigo, Pai, lá em Santos, e o Senhor disse assim: o meu espírito que eu pus em vós, a minha palavra que eu pus na tua boca, não se apartará dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos não se apartará desde agora e para sempre, diz o Senhor. Eu declaro esta palavra hoje para a tua serva, Senhor, que a palavra que Deus colocou dentro dela, o Espírito que Deus colocou dentro dela, não se afastará dela, nem dos seus filhos. E nós agora pedimos, Pai, apressa na salvação desse casal de irmãos, apressa, Pai, para que eles desfrutem de uma vida maravilhosa. A vida cristã, Senhor, é um grande tesouro. Abre os olhos do entendimento, abre os olhos, Pai. Abre um espírito de revelação e de sabedoria. Traz os seus cooperadores, para que falem a eles e eles venham para Jesus. Dá para a tua serva, mãe, sabedoria de uma mulher que não implica, não reclama, mas que apenas anuncia o reino de Deus pela postura e pela oração. Traz graça e sabedoria nesta casa, Pai. E nós te louvamos porque eles virão em nome de Jesus. Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, pelo Alexandre. A Bíblia diz, Pai, que não importa se o pecado é pecadinho ou pecadão, não importa se a pessoa é fiel a Ti pouco tempo ou muito tempo, o que importa é que ele é filho da Tua serva que é fiel a Ti. E a mesma palavra que o Senhor colocou na boca da Miriam vai estar na boca do Alexandre. E eu declaro pela fé que o Deus que começou essa cura, esse tratamento, Deus vai trazer o total da cura, porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo levou as nossas dores, levou a morte e trouxe a vida. Senhor, usa os médicos e que todo esse tempo seja pedagógico para ele ver que ele precisa tanto de Jesus. Que ele precisa tanto de um Deus. Existe um Deus extraordinário. Nosso Deus é tremendo. É o Deus da esperança, para que ele tome posse e seja curado plenamente no corpo, na alma e no espírito. Ó Deus, ouve o nosso clamor pelo Alexandre e pela Miriam, em nome de Jesus. Como é que chama a Michele? Pai, eu clamo a Ti agora pela Michele. Ela tem estado num processo de enfermidade. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que não tem nada impossível para o Senhor. Esteja com ela fortalecendo, animando a sua esperança,
trazendo vigor, força, disposição e fé. Coloca a tua mão de bênção e de vida, Senhor, sobre a Michele. Nós pedimos crendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar um testemunho que eu me lembrei agora. Obrigado, amadinhas. Eu acompanhei uma amiga preciosa minha, que eu amo muito. Aliás, eu acompanhei duas para fazer aquele exame de colonoscopia, né? E agora eles fazem junto, endoscopia e colonoscopia. E eu tinha combinado que eu ia acompanhá-la e tal, e realmente a colonoscopia é um exame chato, porque o preparo fica sem comer, diarreia, deixa a pessoa desidratada, acabadinha, né? Mas eu tinha visto a minha amiga 4 dias antes, e quando eu a encontrei no hospital, ela estava deformada. Ela estava completamente mortificada. Ela falou baixinho, baixinho. Eu fiquei assim, eu pensei assim, bom, eu estou aqui para animar, né? Eu estou aqui para ajudá-la, eu não vou focar na tristeza dela, eu vou focar na alegria que ela vai ter que ter. Eu falei, olha, esse exame é tranquilo, você já tirou de letra, porque depois dos 60 anos você faz no hospital. Então, um processo é feito em casa, que eu acho que é o pior, e quando chega no hospital, a experiência que eu tenho, você já toma lá o último laxante, já está na cama, lá no quarto, já está sendo tratada, tem uns enfermeiros, acabou a luta. Chegou no hospital, descansa e relaxa. Ela falou, não, ainda falta muita coisa, porque eu acompanhei fulano, vai ter muita... Eu falei, não vai, eu tinha acompanhado outra, não vai. Para vocês verem o que o diabo faz, elimina as nossas forças, tirando a esperança. Tira a sua esperança, a sua fé e traz um monte de fantasias na sua cabeça e você já morre antes da hora de morrer. Ela falando baixinho e tremendo. Sabe? E é uma pessoa muito preciosa. Aí eu orei na minha casa com meu marido, dizendo que não encontraria nada. Eu orei com ela, né? E quando toma aqueles remédios lá, porque cada hospital tem um procedimento, tem que andar pelos corredores para não ter enjoo no estômago, né? Então, eu fiquei andando com ela, mas ela estava bem, coitadinha. E é desagradável, vai no banheiro toda hora, não é que é uma coisa boa, né? Mas não precisa morrer, não precisa morrer. E aí, eu comecei a contar uns filmes que eu vi, fiquei cavocando na minha cabeça o que eu falava, que eu estava ali para resolver, né? E orar não ia ser o caso, já tinha orado. Aí eu comecei a contar um filme engraçado, porque então ele fez, porque ele aconteceu, mas nada do humor dela levantada. Falei, tudo bem. Aí na hora dela ir, falei, olha, você vai na paz. Não te falei que aí no instantinho daquela hora que chegou no hospital, no instante eu te chamava para dentro. Quer dizer, tudo deu certo, não ficou sofrendo. Aí eu falei assim, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, você vai ver. E ela foi, eu fiquei orando. Falei, Senhor, honra a minha palavra, né? Honra a minha fé e minha esperança, né? Aí demorou, amadinhas, 4 horas, né? Quando ela chega, um trapinho, né? Aí o médico falou assim, eu quero falar com a acompanhante. Aí eu fui, ele falou assim, olha, porque o estômago não tem nada. O intestino não tem nada. Ele falou uns trecos lá técnicos. Eu falei, então é só tratar. Ele falou assim, não, tratar o quê? Não tem nada. Não tem nada para tratar. Eu falei, está vendo? Não tem nada para tratar, você está bem. E ela foi dando uma ressuscitada de leve, assim, aí o marido veio pegar, aquele tipo também, né, enfim, tá vendo, que bom, eu sempre fico nervosa à toa. Isso acho que foi sexta-feira ou quinta-feira, acho que foi quinta-feira, acho que por isso na sexta deu aquela reverter na minha cabeça. Quinta-feira, e aí quando foi ontem, ela veio em casa na nossa cela, ela está ótima, acabou a morte que foi lançada, que não existia. Vocês percebem o que acontece com os nossos pensamentos? Então, não pensa bobagem, pensa coisa boa. Se você pensar, vai ser difícil, não vai dar, eu vou morrer. Se morrer, morreu. Você não está com Jesus? Morre feliz, morre alegre. Vamos embora, vai ser uma glória se tiver que morrer, né? Amém, amadinhas? Deus abençoe.